vocês? Espero que sim. Vamos lá para o nosso conteúdo do segundo bimestre. Nesse bimestre, nós iremos estudar o conteúdo Jogos e Brincadeiras. Jogos e Brincadeiras. E para hoje, nós temos dois momentos. O primeiro, eu quero deixar aqui para vocês algumas semelhanças e diferenças que os jogos e as brincadeiras têm. E no final eu vou deixar um para casa para vocês me devolverem, né? Fazerem aí em casa e me enviarem no PV, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe, né, que vocês, crianças, são especialistas em brincar e em jogar. Isso é óbvio, né? Vocês sabem, né, fazer isso, brincar e jogar. Só que às vezes, né, vocês não têm esse conhecimento da diferença entre jogo e brincadeira. Então vamos lá. As diferenças, elas estão em relação às regras e em relação aos instrumentos. Por que as regras? Porque os jogos, eles têm regras um pouco mais rígidas que as brincadeiras, né? As regras dos jogos, elas são um pouco mais rígidas. Exemplo, o taco ball. Tem gente que conhece como taco ball, tem gente que conhece como bet. O taco ball existe regras pouco mais rígidas. Tem que ter, né, a questão de rebater a bola, de cruzar as linhas, de contar até 10, de derrubar o litro, né? Tem coisa que pode, tem coisa que não pode. As regras são mais rígidas, mais fixas, mais complexas. Já a brincadeira, existem regras, porém elas não são tão rígidas assim. Um exemplo, o pega-pega ou cola. Qual a regra? Tem regras bem complexas? Não. O pega-pega é uma brincadeira que você só tem que correr para não ser pego e quem for pega tem que correr para tocar em alguém. Então não existe regras fixas, né? Não existe uma regra complexa do que pode, do que não pode. E isso vai sendo alterado durante a brincadeira. Tem coisas que vai poder, tem coisas que não vai mais. Então tem isso. Os jogos têm um pouco mais regras, e as brincadeiras têm menos regras. A outra diferença que eu falei é em relação aos instrumentos, né, aos objetos. Ou seja, os jogos precisam de mais objetos, precisam de instrumentos para serem executados. Dando o exemplo aí do taco ball, do bet. O taco ball precisa, né, obviamente, de um taco, de 2 litros, de bola, né? Então precisa desses instrumentos para poder executar o jogo. Já a brincadeira, existem brincadeiras que precisam de um mínimo de objetos, de instrumentos possíveis. Dando o exemplo aí do nosso pega, o pega não precisa de nenhum instrumento. Só que já existem brincadeiras, por exemplo, a amarelinha. Precisa de pouco instrumento, que seria o quê? A amarelinha, mas para isso eu posso fazer amarelinha com giz, eu posso fazer amarelinha riscando no chão, com fitas. Então, os objetos eles são mínimos nas brincadeiras. Já nos jogos, né, precisa-se de mais objetos específicos. Um outro exemplo do jogo, a dama. A dama é um jogo, mas precisa de alguns objetos. Precisa-se do tabuleiro, precisa de peças, e as peças têm que ser diferentes, de cores diferentes, né? E existem várias regras na dama, né? Existem regras que não pode andar para trás, as regras que quando você chega na casa do oponente, né, na última casa, você vira dama, pode andar mais casas, não pode comer 3 peças juntas. Então são várias regras. As brincadeiras é o contrário. Não tem muitas regras e precisa-se de poucos instrumentos para executar. Mas também tem uma coisa que assemelha. Uma situação que assemelha os jogos e as brincadeiras é em relação à mudança de nome. Os jogos e brincadeiras, dependendo da região que
a pessoa vive, a pessoa mora, e a brincadeira e o jogo tem um nome. Um exemplo que eu dei aqui foi o bet, né? Tem gente que chama de bet, tem gente que chama de taco-ball, tem gente que chama só do taco. Um outro, a pipa, né? Tá chegando aí o período de as pessoas soltarem pipa. Aqui na nossa região o pessoal chama pipa, tem gente que chama papagaio, né? E assim vai. As brincadeiras é a mesma coisa. Elas mudam os nomes, né, muito rápido, de região para região. Tem gente que chama de pega, tem gente que chama de pega-pega, tem gente que chama de cola, tem gente que chama pique alto e vai mudando. E isso é semelhante. Jogos acontece isso, a mudança de nome, e das brincadeiras também acontece isso, as mudanças de nome. Essas são algumas semelhanças. E a outra é a questão das regras não serem fechadas. O que é uma regra não ser fechada? É a mudança. Eu posso mudar a regra. Eu vou brincar do pega aqui na escola. Ah, mas aqui na escola não pode andar em cima lá do alto, né? Tem que ser só na parte azul. Ah, vamos brincar aqui do taco-ball, mas não vale. Se a bola cair do outro lado da escola, não pode contar. Então, as regras elas são mudadas. E isso acontece tanto nos jogos como nas brincadeiras, né? Então, esse era um resumo inicial que eu queria passar para vocês, né, da diferença e semelhança das brincadeiras de forma geral, né? Os jogos são diferentes das brincadeiras, mas também tem coisas que se assemelham. O que se assemelham dos jogos e das brincadeiras? A mudança de nome que acontece, tanto o jogo como a brincadeira pode mudar de nome. A mudança das regras, tanto no jogo como na brincadeira, muda-se regras. E a diferença é que nos jogos as regras são mais regras, são mais complexas, são um pouco mais rígidas. E nos jogos precisa de instrumentos específicos para se jogar. Já na brincadeira, as regras são pouquíssimas regras, às vezes não tem nem tanta regra assim, e não precisa de muitos instrumentos. Os instrumentos podem ser variados, ou às vezes nem precisa de instrumentos para se brincar, tá bom? Então, esse era a diferença e semelhança que eu queria falar para vocês agora. E a atividade para casa é bem simples, eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade e, na verdade, talvez nem precisem de acesso à internet. Vocês podem fazer aí com o auxílio do pai de vocês, tios, avós. O que será? Vocês vão ter que fazer duas listas. Uma lista você vai fazer 5 jogos, 5 nomes de jogos. E a outra lista você vai fazer 5 nomes de brincadeiras. Com essa diferença que eu falei para vocês do que é jogo, do que é brincadeira, você faça essas duas listas. Uma lista de jogos, 5 jogos, e outra lista com 5 brincadeiras. Só o nome da brincadeira. 1, brincadeira 2, brincadeira 3, até a brincadeira 5. E dos jogos, o nome de um jogo, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Pronto, fez isso, colocou o seu nome, tire uma foto do caderno e me envia lá no PV, no WhatsApp, tá bom? Era isso que eu tinha para conversar com vocês hoje. Aguardo o retorno da atividade e até a próxima aula. Tchau, tchau!